Esse slide é curtinho. Doença celíaca, imagino que vocês já devem ter falado disso em outras aulas. A doença celíaca ou a intolerância ao glúten ou também conocido como SPRU celíaco, por concepto una enteropatía, o sea, una enfermedad de afectación intestinal sensible al gluten, caracterizada por un trastorno de mediación inmunitaria desencadenada por la ingestión de granos que contienen gluten, trigo, cebada, centeno. El problema es que básicamente la totalidad de la población mundial, la base alimentar, son justamente estos elementos: trigo, cebada, centeno. Otros granos también podemos encontrarlo. El problema es que básicamente todos los derivados farináceos o de pastas tienen estos productos. El problema con el paciente celíaco, de hecho, no es relacionado no es exclusivamente al gluten, sino a una pequeña proteína que encontramos dentro del gluten, que es la alfa-gliadina. Vean que aproximadamente 1 a 6% de la población mundial presenta enfermedad celíaca. Y de esto vamos a hablar después, enseguida vamos a hablar un poquitito de esta presentación. Es una enfermedad poco frecuente, están viendo que no es tanto como vemos por aí que se a gente sai na rua e joga uma pedra, é difícil não bater em alguém com doença celíaca hoje em dia, ou intolerância à lactose. Não sei se vocês têm percebido que isso tem virado uma situação bastante frequente. Você encontrar um paciente que fale, hoje em dia, paciente com intolerância à lactose, intolerância ao glúten, e eu me atreveria a adicionar a isso fibromialgia, praticamente todo paciente tem. Eu tenho uma paciente outro dia que chegou, ela falou que foi diagnosticar uma fibromialgia anos atrás, e o tratamento que ela estava fazendo era tratamento com psicoterapêutico, estava fazendo tratamento com antidepressivo, antipsicótico. Então, tá meio estranho esse esquema para a fibromialgia. E zero sintomatologia de fibromialgia, nem histórico, a paciente nem conhecia os sintomas. Mas alguém em algum momento falou que tinha fibromialgia. Temos um fator importante a descrever em relação a essa prevalência, de que de fato não é uma doença comum e corrente que a gente encontra todo dia. Mas o que sim estamos tendo muito na população é um efeito de intolerância a grandes quantidades de glúten. Isso é uma coisa que a gente tem que diferenciar. O paciente celíaco, que é o paciente que a gente está falando aqui hoje, é um paciente que de jeito nenhum consegue consumir nem a mínima quantidade de glúten. Ao igual que o paciente com intolerância à lactose. O paciente faz consumo desse elemento e já os sintomas começam a aparecer. Distensão abdominal, dor abdominal, deposições líquidas, anorexia, pode chegar inclusive a quadros mais graves. Intolerância à lactose em paciente pediátrico pode chegar até necrose da parede intestinal. Então, o quadro é um quadro grave. O problema é que tem uns pacientes que ele já chega no consultório, quando a gente começa a conversar com ele sobre os sintomas, vemos certas características na alimentação. O que eu vou lhes contar é um paciente que foi assim mesmo. Ele chegou assim e falou que ele achava que ele tinha intolerância ao glúten, porque ele comia e quando chegava à tarde, à noite, ele estava com dor muito estendido, estava com diarreia, enjoo, ele tinha tido transtornos com controle do peso, ele teve um episódio de anorexia associado a isso, depois ganhou peso, depois perdeu. Paciente jovem. Bom, aí conversando com o paciente, ele refere que no café da manhã ele comia geralmente entre 4 e 6 pão francês. 4 e 6 pão francês. Tá bom. Aí, quando continuamos avaliando a alimentação, você via que a alimentação, a base alimentar, era cheia de panificados, derivados de farinha, produtos derivados de massas, macarrão, espaguete, diferentes apresentações, nhoque, todos os produtos feitos, uma vez mais, com farinha. Você via que o paciente, a base alimentar era pão, hambúrguer com pão, pizza,
shawarma e pastas. Uma dieta, además de altamente rica em carboidratos, era praticamente carboidrato toda a dieta, todos eram produtos com glúten. Aí tem uma questão interessante que a gente tem que ressaltar. Esse paciente fez os testes para tolerância e, de fato, ele saiu negativo. Ele não tinha uma intolerância. O que o paciente tinha era realmente um consumo em excesso de glúten. E isso a gente tem que tomar cuidado. Tem paciente que a base alimentar dele, e isso a gente vê muito aqui, tem paciente que a base alimentar é exclusivamente carboidrato, sem valor biológico nenhum. Produtos os que são chamados panificados, farináceos. Esses produtos, eles dão um aporte calórico, um aporte energético, mas não tem nenhum tipo de aporte nutricional real. A gente não se nutre nossa base biológica em base a carboidrato. A gente usa como fonte de energia, almacena o que não é utilizado, e um paciente que não tem um gasto calórico diário, isso vira, obviamente, tecido adiposo, finalmente, vira sobrepeso. Se a isso associamos a quantidade que ele consumia, estava aí o fator desencadeante dos sintomas. Com a intolerância à lactose, vemos uma situação semelhante. Temos que lembrar que o paciente com intolerância à lactose, temos que diferenciar se é uma intolerância propriamente, que é o paciente que não consome, não consegue comer nenhum tipo de derivado lácteo, nem leite, nem queijo, nem iogurte, nem leite condensado, leite descremado, desnatado, nada, chocolate, desculpem, chocolate em apresentação de doce, né? O paciente não consegue comer sorvete. Esse é o paciente com intolerância à lactose real. Um paciente que ele fala, não, doutor, eu tomo um milkshake grande e eu começo a passar mal, dói a barriga, dá diarreia, distensão abdominal, flatulências, começo a rotar, flatos começam a aumentar, eu acho que eu tenho uma intolerância à lactose. Tá, o que mais você come? Você vê que a alimentação também é bastante desbalanceada. O paciente come um milkshake grande, esse tem um milkshake que tem de litro, isso obviamente, ou com um açaí, tem, aqui vende o açaí, no Brasil também, 700 ml. Comer uma alimentação dessa, obviamente, vai gerar sintomas, é impossível estômago que aguante essa quantidade, não somente de açúcares, senão que derivados lácteos. E o açaí que a gente tem por aqui, vocês sabem que não é o açaí puro, não é o açaí tradicional. É um açaí já processado, misturado com leite condensado, com leite e uma série de açúcares. Então, esse paciente, a gente tem que diferenciar realmente se ele tem uma incapacidade de metabolizar a leite pela idade que ele tem e também pelo fator da quantidade de leite que ele consome, ou o paciente realmente tem uma intolerância à lactose. Temos que relembrar que o único mamífero que passar as primeiras etapas de vida continua consumindo leite em grandes quantidades e derivados lácteos é o ser humano. A gente não vê um becerro ou filhote de algum animal já adulto continuar amamentando. Isso a gente não vê. O único mamífero que continua com o hábito alimentar em base a produtos lácteos é o ser humano. Porém, nossa capacidade de degradação, a quantidade de pepsinógeno, finalmente pepsina, que a gente produz para degradar produtos lácteos, ela diminui. Na criança é alta, no adulto tem uma ligeira diminuição, ou seja, que a capacidade de degradar lactose vai diminuir, não vai ter a mesma capacidade que um infante. Porém, tem pessoas que crescem e o consumo de leite vai em aumento. Pessoas que tomam 2, 3 litros de leite. Sim, antigamente tinha o conceito. Muita leite é boa para a saúde, fortalece os ossos, os dentes, porque tem cálcio. É verdade, mas também tem gordura, também tem altas concentrações de calorias. Então, não podemos exceder as quantidades normais. Um copo de leite no dia é mais do que suficiente. Mas aí a pessoa toma um copão no café da manhã, um milkshake no café na tarde, toma um frappuccino desse do Starbucks, que são os negócios desse tamanho.
Aí vai, toma um sorvetinho porque faz calor e um açaí como pré-treino. No final do dia, tomou leite, que é uma caixa de leite inteira, um caixão de leite. Então, tem que levar uma vaca junto para conseguir suplementar, né? Esse é o problema. Aí temos que diferenciar. O paciente que realmente tem uma intolerância tem que ser tratado, tem que fazer mudanças na alimentação, no estilo de vida, e realmente é difícil a vida desse paciente com intolerância, porque grande parte de nossos alimentos são derivados lácteos ou processados junto com glúten. Então, realmente isso restringe muito a vida do paciente. Às vezes, a grande maioria, vejam aqui, o restante 99% da população, 94% da população, é somente uma questão de reeducação alimentar. É simplesmente isso. Não é dieta, é mudar hábitos. Vamos continuar. En estos pacientes, como les había dicho, existe una reacción mediada por linfocitos T, específicamente contra la alfa-gliadina. Ven aquí que cuando la molécula propiamente entra en contacto con nuestro cuerpo, el paciente reconoce la alfa-gliadina como un elemento antigénico. El contacto y la respuesta inflamatoria constante va a generar la lesión de la mucosa intestinal, semejante a lo que vemos en una de las enfermedades inflamatorias intestinales. En este caso, la respuesta inflamatoria es constante porque el paciente continúa alimentándose ya que desconoce que la etiología de su trastorno es asociada a la alimentación, es asociada al gluten. El problema es que hasta que el paciente sea propiamente diagnosticado, el proceso inflamatorio continúa. Así que vamos a tener, vean, pérdida de las vellosidades, trastornos de mala absorción. ¿Está bien? Esas son presentaciones frecuentes en estos pacientes. Aquí vemos de nuevo lo que vimos anteriormente, el esquema de las vellosidades. Vean cómo a medida que la respuesta inflamatoria progresa, se va perdiendo y esto disminuye, de hecho deteriora la capacidad de absorción, lo cual finalmente nos lleva a la presentación clínica. ¿Tá? Alteraciones de la absorción de macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, lípidos, todos ellos comienzan a perderse, lo cual lleva a la desnutrición proteico-calórica típica del paciente. ¿tá? Generalmente la afectación comienza a nivel intestinal, intestino delgado, principalmente la porción proximal, ya que es la que tiene mayor exposición al gluten, mayor presencia de gluten, mayor respuesta inflamatoria. Esto habíamos hablado cuando dimos la clase de diabetes, la correlación entre diabetes mellitus y el consumo de gluten propiamente. Dijimos aquel entonces, antiguamente se creía que el consumo de gluten por las embarazadas era lo que predisponía era el factor ambiental o nutricional predisponente a la diabetes tipo 1 na criança. Porém, hoje sabemos que, na verdade, é o consumo de glúten nos primeiros 18 meses de vida. Essa criancinha, 18 meses, seria aproximadamente um ano, 6 meses, né? Seria 1 ano, 6 meses desse paciente, 1 ano, 7 meses, desculpa. Não, sim, 1 ano, 6 meses desse paciente, ele com o consumo em excesso, 1 ano e meio, o consumo em excesso de derivados panificados, pão, biscoito, bolacha, farinhas, pastas, é o que se associa ao maior risco de desenvolvimento de diabetes tipo 1. Isso é uma associação, de fato, que já vem sido descrita há muito tempo. Hoje temos, inclusive, estabelecido quantas seriam as quantidades estipuladas que a criança tem que se alimentar. Lembra que criança até os 6 meses é amamentado exclusivamente, leite materno exclusiva. Após os 6 meses, a gente começa a introduzir alguns alimentos, ademais da leite materna, e depois de 1 ano, a criança já alimentação normal, alimentação regular. Só que tem criança que a gente sabe que a alimentação, por diversos fatores culturais, socioeconômicos, podem ser desfavoráveis à alimentação, e elas não recebem um aporte
necessário nem de leite materno, nem de outros derivados alimentares. E a criança acaba comendo o que tem, pão, bolacha, tá? En estos casos vemos también asociación de la enfermedad, de la enfermedad celíaca con un mayor riesgo de desencadenar enfermedades neoplásicas. Vean que incluso adenocarcinomas intestinales, linfomas no Hodgkin son frecuentes en estos pacientes. ¿Ah? Presentación clínica, alteraciones del crecimiento y desarrollo en los niños, diarreas, desgaste muscular, la atrofia muscular es frecuente, distensión abdominal, desnutrición grave, flatulencias, ¿tá? Esto es frecuente en los pacientes con intolerancia al gluten, ¿tá? En los adultos lo más común es diarrea, constipación, distensión abdominal, flatulencias y aerofagia. La aerofagia es el paciente que ingiere aire propiamente, ¿tá? Y aquí vemos nuevamente el ciclo evolutivo para terminar con enfermedad celíaca. El paciente se alimenta en un derivado que contiene gluten. El gluten tiene una molécula que es la alfa-gliadina, una pequeña proteína. Ella, al entrar en contacto con los enterocitos, genera una respuesta inflamatoria mediada por células T, la que progresivamente va a lesionar y generar la pérdida epitelial y la pérdida de las vellosidades intestinales. Así que vamos generando la inflamación, la cual deteriora la capacidad de absorción intestinal. Pessoal, alguma pergunta de doença celíaca? E não, então. Vamos para o próximo e último assunto. Vamos falar então de diarreia, para terminar. Bom, diarreia eu acho que todo mundo sabe o que é. Diarreia se define pela eliminação abundante e excessiva de matéria de fezes, só que de caráter reblandecido, maior concentração de água nas fezes. A apresentação clínica pode ser tanto aguda como crônica, tem uma grande variedade de causas etiológicas. Neste caso, a diarreia ela pode ser uma apresentação sintomatológica ou pode ser a patologia propriamente. Na maioria dos casos, a gente encontra a diarreia como apresentação clínica de uma patologia maior, tá? Mas a diarreia de por si ela tem sua fisiopatologia, que na verdade acaba sendo bastante interessante. Diarrea aguda vean que es la que persiste por menos de 2 semanas, ¿tá? Generalmente asociado a microorganismos infecciosos, la famosa diarrea inflamatoria. Son los cuadros de diarrea aguda, son los más frecuentes, ¿tá? Este tipo de diarreas de origen, este tipo de diarreas agudas, de hecho las clasificamos tanto en formas inflamatorias como no inflamatorias. Generalmente las no inflamatorias son de grandes cuantidades, generalmente asociados a trastornos metabólicos, trastornos inflamatorios, trastornos de control en la osmolaridad propiamente, de las concentraciones de solutos a nivel del tubo gastrointestinal, los cuales me generan la pérdida hídrica. Por eso generalmente son en grandes cantidades. Lo que vemos en algunas patologías intestinales. Las inflamatorias, generalmente de característica asociada a cuadros infecciosos por microorganismos patógenos, ellas son en pequeñas cantidades, lo contrario. Gran parte de los microorganismos, de hecho, presentan los cuadros de diarrea no solamente por la presencia infecciosa de ellos, sino por la presencia de enterotoxinas. Son las enterotoxinas las que propiamente acaban desencadenando la reacción por parte de la capacidad de absorción líquida de las vellosidades intestinales y lo que finalmente me lleva al cuadro de diarrea. Algunos microorganismos propiamente tienen la capacidad no de liberar enterotoxinas y sí de llegar a la luz intestinal y acabar generando la destrucción
de las vellosidades por destrucción de los enterocitos. Ellos invaden y destruyen el enterocito, lo cual acaba generando una alteración en la capacidad de transporte de agua de la luz al intersticio, lo cual acaba llevando mayor cantidad de agua al intersticio, ya que disminuye la capacidad de absorción, lo que se traduce finalmente en cuadros de deposición líquida. Vean que las diarreas no inflamatorias se asocian a heces acuosas, no sanguinolentas, grandes cantidades, cólicos periumbilicales, distensión abdominal, náuseas y vómitos. Son síntomas y signos más de carácter sistémico. ¿Tá? En el caso de las diarreas inflamatorias, generalmente asociamos fiebre, ya que existe una asociación a microorganismos patógenos, y podemos inclusive ver cuadros de diarrea sanguinolenta. Ya podemos ver ese cuadro hemorrágico asociado. ¿Tá? Esto ya es una mezcla de las heces propiamente con la sangre. Nos habla de una lesión entérica, una lesión inclusive de la mucosa intestinal de mayor proporciones. Dolor cólico, generalmente en el cuadrante inferior izquierdo, ¿tá? Urgencia a la defecación, tenesmo, ¿tá? Ese es el paciente que comienza a sentir el cólico abdominal y tem que sair correndo para o banheiro porque não aguenta y ele vai se defecar. Eso es lo que es la urgencia defecatoria. La disentería, que ya sería la asociación del paciente con no solamente la presencia de diarrea, sino que fiebre o dolor abdominal, sangrado rectal, esto, o sea, disculpen, la enterorragia, esto ya sería la disentería, ¿tá? Diferente a lo que estábamos viendo en la colitis ulcerativa. Es un paciente que tiene múltiples episodios de diarrea y el sangrado es una complicación. Además, es un cuadro crónico. ¿Ah? Situaciones bastante diferentes. Las diarreas crónicas generalmente tienen un periodo mayor a 4 semanas. ¿tá? Generalmente se toma en consideración 14 días. Menos de 14 días, paciente con diarrea aguda, más de 14 días, diarreas crónicas. ¿tá? Ellas pueden persistir por bastante tiempo. Existe una gran diversidad de factores etiológicos asociados. Hay pacientes que presentan diarrea crónica de baja cantidad y la causa son trastornos metabólicos o inclusive puede ser de orígenes farmacológicos, tratamientos que el paciente sigue que pueden llevar a esto. Vean, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome del intestino irritable, síndromes de mala absorción, trastornos endocrinos, hipertiroidismo, neuropatía diabética, colitis por radiación, paciente que tenía un proceso neoplásico, el colon fue irradiado y esto acabó generando la lesión de las vellosidades y finalmente los cuadros de diarrea crónica. ¿tá? Algunos trastornos de mala absorción, de hecho, pueden estar asociados a enfermedades infecciosas. Si ustedes recuerdan cuando hablamos el semestre pasado de VIH, dijimos incluso que una presentación bastante frecuente en los pacientes son los cuadros de diarrea acuosa a repetición por largos periodos de tiempo. A veces llega a ser el motivo de consulta del paciente. El paciente no sabe que es portador de VIH, pero él va a la consulta porque refiere pérdida de peso, refiere diarrea de pequeñas cantidades de posiciones líquidas desde un tiempo ya de evolución, ¿tá? Y eso es lo que lo hace consultar. Por eso parecería no tener una correlación directa, pero frente a la presencia de un cuadro como ese, siempre hay que buscar una etiología asociada. Pacientes con diarrea crónica generalmente son patologías de gravedad. Hay que buscar una causa específica. Las diarreas osmóticas son las que el agua es propiamente atraída hacia la luz intestinal por las concentraciones, por el peso molecular propiamente de las partículas en la luz intestinal. O sea que acá tenemos que el agua se va en dirección, el proceso, la dirección del gradiente osmótico es hacia la luz. O sea que el agua sale a la luz intestinal y esto genera una
genera un medio más acuoso en las heces. Es lo que estábamos hablando acá. Este gradiente osmótico es el que va a generar la salida de agua del espacio al espacio extracelular, disculpe. ¿Tá? Finalmente se va a convertir en diarrea, lo que denominamos una diarrea osmótica. ¿Tá? Las diarreas secretoras son las diarreas en que la célula entérica estimula una mayor secreción, ¿tá? Como por ejemplo, vean, aumento de la presencia de sales biliares en la luz. Esto va a inducir la secreción por parte del enterocito. Finalmente, va a generar una mayor concentración hídrica a nivel del lumen intestinal. ¿Tá? Al mismo tiempo, la absorción de agua se ve inhibida. O sea, es un enterocito en el cual se estimuló la pérdida de agua, pero él no logra absorber de nuevo. Tiene una disminución en la absorción. De nuevo se vuelve más acuosa el agua. Las diarreas inflamatorias, que es lo que vemos en el caso de la enfermedad de Crohn, esto se da en gran medida por la destrucción propiamente de las vellosidades, como vemos acá. Al perderse la estructura, propiamente el epitelio intestinal, al verse afectado, la capacidad de absorción disminuye. Es lo que habíamos hablado en la clase anterior. Entonces, nuestro paciente obligatoriamente va a la diarrea. Mientras más evoluciona la enfermedad, más progresa esa colitis ulcerativa, esa enfermedad de Crohn, más va a evolucionar el cuadro de diarrea, más intenso va a ser. Obviamente va a llegar un momento en que no va a existir más agua, ya que el paciente y el tejido intestinal comienza a deshidratarse, no hay más agua en el intersticio, no hay más agua a nivel intersticial del enterocito, entonces no hay de dónde sacar. Por eso llega un momento en que el volumen de deposiciones líquidas disminuye, misma cantidad de deposiciones de menor volumen, porque llega el momento que no hay más agua ni más contenido en el tracto gastrointestinal, así que simplemente no hay de dónde sacar más deposición, más heces. Como vemos acá tenemos una gran variedad de signos y síntomas, de patologías, disculpen, asociadas a las diarreas crónicas. Por ejemplo, el síndrome de Zollinger-Ellison. El síndrome de Zollinger-Ellison es asociado a gastrinomas, son síndromes hiperproductores de gastrina. La gastrina estimula la producción de ácido gástrico. En estos casos se presenta como presentación clínica justamente las diarreas crónicas. Tenemos trastornos de mala absorción de grasas, uso crónico de laxantes, tenemos síndromes paraneoplásicos, infecciones tanto bacterianas como parasitarias, enfermedades inflamatorias intestinales, que ya hablamos, intolerancias a tanto gluten como intolerancia a la lactosa también se ve asociado a estos cuadros de diarrea crónica. Así que tenemos una gran variedad patológica. Por eso es que la diarrea es una presentación tan frecuente. Finalmente, para terminar, simplemente un raciocinio lógico. A veces le preguntamos al paciente qué características tienen las heces y cuántas veces defecan, y el paciente nos dice normal. Hay que tener en consideración que el normal de un paciente no siempre es el normal de verdad. Esto que están viendo acá es la escala de Bristol. La escala de Bristol probablemente ya habrán visto en otra materia. La escala de Bristol se utiliza para lograr hacer una diferenciación real de las características macroscópicas de las heces. Las características de las heces y la consistencia son dadas justamente por la base de la dieta alimentar y la cantidad de agua en la materia fecal. En este caso, lo que es considerado realmente como heces normales es la tipo 3 y la tipo 4. Las tipo 5, 6 y 7 en adelante
ya básicamente son formas de diarrea. La tipo 5 todavía puede ser considerada falta de fibra, pero la tipo 6 y 7 ya es específicamente diarrea. Entonces, de repente, el normal del paciente es un tipo 7 y él cree que es normal porque siempre fue así. Obviamente no es normal, eso es diarrea. Asimismo, pacientes con estreñimiento, con constipación, esto puede verse una falta de hidratación. Realmente es la presentación más frecuente, es por eso. Paciente mal hidratado, consume poco líquido, las consistencias de las heces van a ser más resecas. ¿Está bien? Entonces, temos que tomar isso em consideração. O paciente chega falando, oh, eu estou com diarreia, mas na verdade, quando você mostra essa tabela aqui para ele, ele te fala, não, é assim, tipo 4. Então, isso não é diarreia, é uma deposição normal, tá bom? Bom, pessoal, então é isso aí. Alguém tem uma pergunta? Alguma dúvida? Eu sempre falei, gastro é mais simples. Gastro é bem mais simples. Bom, então, pessoal, encerramos por aí.